Olá, boa noite, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2018, estamos aí já na última hora desse domingo à noite. Agora há pouco se encerrou mais uma reunião da família, mais uma reunião onde nós estivemos buscando e adorando a Deus. Como todos os domingos, nós temos duas reuniões aos domingos, uma às 9 horas da manhã e a segunda reunião é à noite, 7h30 da noite. Então agora há pouco se encerrou, uma multidão esteve conosco buscando e adorando a Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção, por quê? Porque no final do programa nós estaremos hoje realizando a oração na fé e eu quero fazer uma oração para que Deus abençoe esse início de semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. As pessoas vêm aos domingos buscar a Deus. O domingo é o dia mais importante, como nós falamos há pouco, se encerrou mais uma reunião e eu quero fazer essa oração por você, para que essa semana que está começando seja uma semana abençoada na sua vida, tá certo? Então já prepare um copo com água, porque ali nos instantes finais dessa programação nós vamos realizar essa oração da fé, tá bom? Você vai acompanhar hoje também uma pregação, uma mensagem a respeito de Daniel. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa pregação, nessa mensagem de hoje, porque na realidade, se nós formos fazer uma comparação, o que vai ser falado na pregação a respeito de Daniel é a história de muitas pessoas hoje. Por quê? Porque Daniel, a Bíblia, a pregação vai nos mostrar que Daniel ele foi levado para a Babilônia como cativo pelo rei Nabucodonosor. E então foi determinado pelo rei que Daniel e outros jovens que foram levados como cativos, eles aprendessem a língua daquele lugar, o novo idioma, seria um novo idioma para eles, o idioma daquele lugar, que eles aprendessem os costumes daquela terra, que eles fossem ensinados durante 3 anos, porque após isso eles serviriam ao rei. E mesmo sendo levado cativo, Daniel não foi para lá de férias, Daniel não foi para lá para passar um final de semana, para fazer um intercâmbio, não, nada disso. Daniel foi levado como prisioneiro, foi levado como cativo. E mesmo assim Deus colocou a mão sobre a vida de Daniel e em todos os passos que Daniel deu lá dentro, o Senhor abençoou. Por quê? Porque Daniel buscava a Deus continuamente, e mesmo num povo estranho, mesmo numa terra estranha, num lugar onde se serviam outros deuses, aquelas pessoas, aquele povo precisou reconhecer que na vida de Daniel existia um Deus vivo, que Daniel servia o Deus Altíssimo, um Deus que era poderoso. E no final, você vai perceber, no final da mensagem, o próprio rei decreta que todos teriam que se prostrar diante e reconhecer diante do Deus de Daniel, deveriam se prostrar e reconhecer que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus poderoso. O Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós anunciamos hoje em dia. O Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós servimos hoje em dia, o Deus da Bíblia. E se você estiver servindo a esse Deus, meu irmão, minha irmã, não importa o que se levante contra você. Veja que Daniel foi levado para a Babilônia como cativo, como prisioneiro. E de lá, por servir a Deus continuamente, Deus levou Daniel à vitória e honrou ele lá. E o nome de Deus foi engrandecido através da vida de Daniel. E Deus ele quer fazer o mesmo com você. Quem sabe você tem olhado para algumas áreas da sua vida e você diz assim, olha, eu sou cativo de uma doença, eu sou como um prisioneiro de uma doença, eu sou como um prisioneiro de problemas no casamento, eu sou como um prisioneiro da angústia, da depressão. Mesmo em meio a tudo isso, Deus ele quer abençoar você, para que você seja exaltado e o nome dele também exaltado e glorificado através da sua vida. Então, preste bem atenção nessa pregação que você vai acompanhar,
porque eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração e Ele vai te fortalecer. Ele vai fortalecer você, porque nós estamos iniciando uma semana, temos uma semana pela frente. E se você guardar essa palavra no seu coração, essa pregação vai te abençoar e vai te dar força e coragem para que essa semana você lute contra todas as adversidades que vão se levantar contra você. Mas lutar não com as suas forças, lutar junto com Deus, contando com a ajuda de Deus, porque você vai estar servindo a Deus, se prostrando ainda mais diante dEle, e Ele vai dar saída, Ele vai dar solução, vai te abençoar e exaltar o nome dEle através da sua vida, assim como Ele fez com Daniel. Amém? Então nós vamos agora essa mensagem, essa pregação, e assim que encerrar a pregação a gente vai voltar realizando a oração da fé. E como eu falei antes, já deixa o seu copo com água preparado para você orar junto com a gente. Vamos ler aqui Daniel capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Depois que a gente terminar a leitura, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. Vamos lá, Daniel 1, 3. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Esse pedaço que nós lemos aqui mostra Daniel junto com os seus amigos, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tinham sido levados como cativos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor havia sitiado, cercado Jerusalém, e eles foram levados assim. O rei ordenou: vocês vão trazer de lá alguns jovens, algumas pessoas que vocês percebam que têm capacidade, porque elas virão para cá e durante 3 anos eles vão aprender os nossos costumes, eles vão aprender a nossa língua, eles serão ensinados e depois eles me servirão. E assim Daniel, seus 3 amigos e outros foram levados como cativos para a Babilônia. E aí, quando eles chegaram lá e o rei havia determinado qual seria a alimentação deles, eles comeriam ali daquelas iguarias que o rei determinou, e o vinho eles beberiam. Só que Daniel e esses 3 amigos, eles resolveram fazer diferente. Quando o eunuco disse: olha, o rei determinou que a alimentação de vocês vai ser essa daqui. Então Daniel lhe disse o seguinte: olha a ousadia de Daniel. Tinha sido uma determinação do rei. E ele diz assim: eu peço para você, falando com o eunuco, eu peço para você que nos deixe nos alimentarmos de maneira diferente, apenas com legumes e águas, porque eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho. E Daniel falou isso porque ele queria se manter firme e fiel diante de Deus. E aí o eunuco dá uma resposta para ele, algumas partes a gente vai resumindo aqui, não vamos ler todos os versículos, você pode conferir em casa depois. E aí o eunuco diz para ele assim: mas se vocês se alimentarem somente disso, vocês vão ficar abatidos, a aparência de vocês vai ficar abatida diante dos outros que vieram com vocês. E aí, em outras palavras, rola a cabeça de vocês e rola a minha. E Daniel falou para ele: faz uma experiência então de 10 dias. Faz uma experiência de 10 dias. Ao final desses 10 dias, você deixar a gente se alimentar com legumes e com água. Ao final desses 10 dias, nós não queremos nos contaminar.
Ao final desses 10 dias, então você olha para nós e você decide se nós vamos nos manter assim ou se a gente vai se alimentar com aquilo que o rei determinou. E a Bíblia diz que depois dos 10 dias, a aparência de Daniel e dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, a aparência deles era melhor do que os outros, mesmo se alimentando assim. Aí a gente já vê Deus dando graça a eles. A gente já vê Deus dando graça a eles. Daniel não foi para a Babilônia para passear, ele não foi viajar, ele não foi tirar férias. Ele foi levado como cativo. E a determinação do rei era o seguinte: eles vão ter que aprender a nossa língua, os nossos costumes, a nossa cultura, e depois eles terão que me servir. Essa era a determinação do rei. Então imagine, você chega como cativo no lugar que você não conhece, uma língua diferente, costumes diferentes, há pessoas ou há povos que serviam a outros deuses, e Daniel ele se mantém firme. A primeira coisa que ele pensa é em não errar diante do seu Deus, de não se contaminar. A segunda parte que nós vamos ler, ali no capítulo 1 ainda, do versículo 17 ao versículo 20, está com a Bíblia aí? Do versículo 17 ao 20, diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Versículo 20: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aí nós já vemos Deus dando graça a Daniel e aos seus 3 amigos. E a Bíblia diz que a Daniel Deus ainda deu o dom de visões e de interpretar sonhos. Deus deu o dom de visões e interpretar sonhos. Eles já estavam se sobressaindo diante dos outros. Já estavam sobressaindo diante dos outros. Passa-se um tempo, o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou. E aquele sonho estava atormentando ele. E ninguém ali daquele reino pôde interpretar o sonho, a não ser Daniel. Você pode conferir isso depois no capítulo 2. Daniel foi o único que pôde interpretar o sonho do rei. E aí quando ele chega diante do rei para interpretar esse sonho, Deus havia dado esse dom, essa capacidade a Daniel. Então Daniel já começa dizendo para ele assim: olha, não existe outro que consiga revelar ou interpretar o sonho do rei, a não ser o Senhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Só Ele que pode revelar qual é esse sonho, porque foi Ele mesmo que deu essa revelação ao Senhor. E aí Daniel interpreta dizendo o seguinte: esse sonho é Deus lhe mostrando coisas futuras e um novo reino eterno que está para vir e se cumprir. E quando o rei ele ouve essa interpretação, ele se agrada. E a consequência é o que a gente vai ler no versículo 48, ali no capítulo 2, o versículo 48. Vamos ler o 49 também, você está com a Bíblia aí? No capítulo 2 de Daniel, o versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Olha só. E a pedido de Daniel, versículo 49, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Através de algo que Deus havia dado a Daniel, ele foi abençoado mais uma vez, interpretando o sonho do rei, sendo colocado como governador da província da Babilônia. E aí Daniel abençoa quem? Os seus amigos. Daniel faz um pedido ao rei e abençoa também os seus amigos, aqueles que estavam junto com ele na mesma fé desde o começo. Aqui a gente já começa a perceber que Daniel está tendo uma jornada feliz.
O que nós entendemos com isso? Da mesma maneira que Esdras tinha uma jornada diante dele, e ele sabia que ele não poderia ir sozinho, eram 1.500 quilômetros, ele não poderia ir sozinho nessa jornada, ele sabia dos perigos, e ele disse o seguinte: eu não vou pedir ao rei exércitos e cavaleiros que nos guardem nessa jornada, porque eu já havia dito que a boa mão do Senhor é sobre aqueles que o buscam para os abençoar. Por isso que Esdras jejuou, por isso que Esdras, ele se humilhou, ele orou a Deus, e Deus o abençoou com essa jornada feliz, dando proteção a ele, dando proteção à sua família, tudo que eles possuíam e pertenciam. E a gente começa a olhar a história de Daniel, uma história que tinha tudo para dar errado, foi levado como cativo, mas desde o primeiro momento Daniel não se esqueceu do seu Deus, ele se manteve firme. Desde o primeiro momento ele não quis se contaminar, ele foi ousado para poder se manter firme diante de Deus e não se contaminar com as comidas do rei. E a partir daí Deus foi dando graça a Daniel e aos seus amigos, e a gente vê que a capacidade que Deus deu a Daniel abençoou ele. Existem coisas na nossa vida que Deus Ele vai dar a nós, que Deus Ele vai fazer por nós, que se não fosse através de Deus, não haveria outra saída, não haveria solução. Daniel não interpretou o sonho do rei porque ele era bom, não. Daniel interpretou o sonho do rei porque Deus deu essa capacidade a Daniel, porque ele buscava. Você vai ver a sequência que nós vamos ler aqui, porque ele se preocupava em não se contaminar, em se manter firme, puro diante de Deus, servindo a Deus continuamente. Essa era a preocupação de Daniel, e isso ia gerando a graça de Deus, ou a bênção de Deus sobre a vida dele, que ia fazendo a diferença no dia a dia. A mesma coisa de Esdras. Esdras tinha dito: a boa mão de Deus é sobre aqueles que o buscam para os guardar. Então ele falou: eu não vou pedir, eu já falei que não ia, e não vou pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos guardar nessa jornada, porque a mão do nosso Deus vai fazer isso. E ele vai e busca a Deus mais uma vez, jejuando, se humilhando, orando a Deus, e Deus dá a resposta. A mesma coisa nós temos que fazer nos dias de hoje, pela nossa família, pela sua vida. Nós temos, por exemplo, o ano inteiro pela frente de 2018, é uma jornada longa que nós temos, e se nós quisermos ir sozinhos por essa jornada, ela é perigosa, vai ter problema, lá na frente vai ter problema, porque nós temos o nosso adversário, e ele vai investir contra nós, e se nós não estivermos buscando a Deus continuamente, então nós não seremos capazes de vencer, não seremos capazes de vencer. Então o mesmo exemplo de Esdras, o mesmo exemplo de Daniel, nós temos que seguir. Servir a Deus continuamente vai fazer a diferença no seu dia a dia, vai fazer a diferença naquilo que vai vir lá na frente sobre você. As pessoas, quando se fala da vida espiritual, às vezes elas pensam que tanto as consequências boas quanto as consequências ruins, elas pensam que vai acontecer num primeiro momento. Às vezes a pessoa, ela vem na igreja e o pastor fala assim: fulano, olha, faz uma oração, ora a Deus pela sua vida. Chega em casa e faz essa oração aqui, ora assim que Deus vai te abençoar, mas persevera na oração. E ela chega em casa e ela ora um dia em cima daquilo, e aparentemente não acontece nada, ela já para, porque ela orou e ela não viu nada acontecer. Da mesma maneira é para o outro lado. Quando é orientado para aquela pessoa dizendo assim: olha, vigia, fica atento, não faz isso, não faz aquilo, e a pessoa acaba não vigiando, e aquilo que foi dito para ela não fazer, ela faz, e aparentemente também não acontece nada no primeiro momento. As consequências, elas virão depois, Ninguém que cai, eu já devo ter dito isso aqui, ninguém que cai do dia para a noite. A pessoa já estava caindo faz tempo, ela já havia tropeçado e ela já estava caindo aos poucos, e aí chegou uma hora que ela se estatelou de vez, se esborrachou no chão de vez, mas ela não caiu naquele dia, ela já vinha caindo. É a mesma coisa quando alguém está se enfraquecendo diante de Deus. Ela não acordou fraca de repente, ela veio se enfraquecendo com os dias, só que ela não percebeu,
por quem sabe ela deixou uma coisa, deixou outra coisa, deixou de perseverar como deveria diante de Deus. Num primeiro momento parece que não fez diferença nenhuma, ela vai sentir lá na frente. Eu digo para as pessoas que é como o almoço. Chega a hora do meio-dia, ela não tem fome, ela diz assim: eu não vou almoçar, eu não vou. Naquele primeiro momento, você não almoçou, passou a hora do almoço, deu 1h da tarde, você não almoçou, fez diferença nenhuma você não ter almoçado, não te deu fome. Agora quando começa a chegar 3 da tarde, 4 da tarde, você começa a sentir fome. Aí você vai perceber que fez falta, que fez diferença você não ter almoçado. É a mesma coisa na vida espiritual. É a mesma coisa. Então você servir a Deus continuamente, isso vai agregar valores, isso vai agregar coisas boas, bênçãos de Deus sobre a sua vida lá na frente. O que aconteceu com Daniel, desde o comecinho, quando ele não quis se contaminar. Indo adiante, depois do versículo que a gente leu aqui, quero que você pule algumas folhas da sua Bíblia. Nós vamos lá para o capítulo 6. Porque depois de Nabucodonosor vem mais um rei, passa esse rei e vem Dário. Daniel capítulo 6. Passa Nabucodonosor, passa mais um rei e vem o rei Dário. E Daniel estava lá firme. E a Bíblia fala, nós vamos ler aqui, que o rei Dário viu excelência em Daniel. E ele resolveu abençoar Daniel ainda mais. E isso obviamente gerou inveja em muitas pessoas. Vamos ler aqui, a partir do versículo 1, Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha a ideia que eles tiveram. Quando eles identificaram que o rei queria engrandecer ainda mais a Daniel, abençoar ainda mais a Daniel, então eles foram tomados por inveja. E no primeiro momento eles tentaram achar alguma falha de Daniel, na administração de Daniel, na função que Daniel exercia. Eles tentaram achar alguma falha para acusar ele diante do rei. E eles não conseguiram encontrar nada, porque Daniel, além de ser fiel a Deus, ele era fiel no trabalho dele, ele era fiel ao rei, ele era fiel no dia a dia dele, em tudo. Por isso que a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E olha como que isso faz a diferença na vida da pessoa. Às vezes o crente, ele quer ser fiel a Deus, mas no dia a dia, no trabalho, nas coisas do dia a dia, ele não se importa tanto em ser fiel diante das pessoas, em ser correto, em ser honesto. E isso às vezes influencia naquilo que viria de Deus sobre a vida dessa pessoa. E Daniel, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao rei na função dele. E aqueles homens disseram o seguinte: nós não vamos conseguir derrubar Daniel, acusar Daniel em nenhum erro, porque tanto no trabalho dele ele é fiel, quanto ao rei ele é fiel, quanto diante do Deus dele ele é fiel. Então, já que eles não puderam, olha como que o diabo, ele é astuto. Já que eles não puderam acusar Daniel e derrubar Daniel nas falhas de Daniel, ou em alguma falha de Daniel, eles disseram o seguinte: nós vamos pegar Daniel então na sua fidelidade. Olha como que o diabo é astuto. Olha como que o diabo, ele vai criando situações. Isso aqui nós vamos trazer como exemplo para a nossa vida hoje. Não podemos pegar ele no erro, vamos pegar ele na fidelidade dele. Foram até o rei, entraram na cabeça do rei e disseram o seguinte: rei, olha, por que você não faz
um decreto por 30 dias, e nesses 30 dias ninguém pode orar a Deus nenhum a não ser ao Senhor, e se alguém orar a outro Deus a não ser o Senhor nesses 30 dias, então que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel ia orar ao seu Deus, porque Daniel era fiel a Deus e servia a Deus continuamente. Então eles queriam pegar Daniel na fidelidade dele. O rei foi lá e falou: tá bom, e sancionou esse decreto. E aí eles já foram, e Daniel sabendo. Olha só, imagine você nessa situação. Imagine você na situação. O diabo se levanta contra você e Daniel sabia da armadilha. Daniel sabia do que estava intentando contra ele. E aí ele tinha duas opções: permanecer firme com Deus, fiel a Deus, buscando a Deus, e ser jogado na cova dos leões, ou seja, ele também não ia lá para passar férias com os leões, ele seria jogado para ser devorado pelos leões, apenas seria a morte. Ou então deixar de orar a Deus, deixar de buscar a Deus e poupar a sua vida. Olha como que o diabo ele é astuto e o que ele levanta. Ele foi pegar Daniel na fidelidade de Daniel. Imagine você diante de uma situação dessa. Cria-se uma situação, uma circunstância, que se você continuar firme com Deus, buscando a Deus e perseverando, vai criar outros problemas que você vai ter que resolver. Ou, para apaziguar alguma outra situação, você deixa de buscar Deus, você deixa de perseverar em Deus, você deixa de estar firme com Deus. E aí, o que a pessoa vai fazer? Como diz o ditado, ela está entre a cruz e a espada. Daniel continuou orando a Deus, com a janelona aberta. Ele foi lá, dobrou os seus joelhos 3 vezes por dia e orava a Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele ignorou as outras circunstâncias. E os homens foram até o rei e disseram: aquele tal de Daniel, o exilado, ele não respeitou o seu decreto, ele não fez caso de ti, ó rei. Mas 3 vezes por dia ele vai lá, dobra o joelho e ora ao Deus dele. Só que o rei gostava, Dário gostava de Daniel. E ele tentou até o final daquele dia dar um jeito de livrar Daniel. Mas os homens disseram o seguinte: é decreto, não tem como mudar. Você vai ter que jogar ele na cova dos leões. Queriam acabar com a vida de Daniel, porque Daniel estava se destacando e porque servia a Deus continuamente. Deus estava dando jornada feliz. Vamos ler ali, no mesmo capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Versículo 13 ao 16, diz assim: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Olha só, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, que ele te livre. Olha o que o rei falou: Daniel, você serve ao seu Deus continuamente. Veja que era visível para os outros a firmeza de Daniel, a perseverança de Daniel diante de quem? Diante de Deus. E sabe o que nós podemos entender aqui? Dário era o rei. Ele tentou livrar Daniel. Ele era o rei. Olha a influência e o poder que ele tinha. Mas existem casos em que de fato é só a mão de Deus que pode nos livrar. É por isso que nós temos que servir a Deus continuamente, porque às vezes nós nos desleixamos diante de Deus, contando com a mão de um homem, de uma ou outra pessoa. Só que chega o momento, chega alguma circunstância. Daniel podia dizer assim: não, o rei Dário gosta de mim, eu sou amigo dele. Aconteça o que aconteceu, eu sou amigo do rei. Mas pois o diabo criou uma cilada que nem o rei pôde livrar Daniel. E se ele não está ali servindo a Deus continuamente, fiel a Deus, você já sabe o resultado final. Lembra que eu falei antes?
a importância de a gente estar sempre firme diante de Deus. Isso vai garantindo a jornada feliz que Deus vai nos dar. A última parte que a gente vai ler agora logo para encerrar, do versículo 19 ao versículo 28. Não precisaria nem falar mais nada, só ler. Mesmo capítulo 6, do versículo 19 ao 28. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha isso aqui. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha como que é forte isso daqui. O rei vai com voz triste, obviamente já não esperando resposta nenhuma, e veja que ele repete: servo do Deus vivo. Você é servo do Deus vivo, você é serva do Deus vivo, você tem andado continuamente diante de Deus. E o rei fala: será que você tem servido a Deus continuamente? Será que Ele pôde te livrar dos leões? E aí, quando talvez o rei não esperava resposta nenhuma, versículo 21, está escrito assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Diga glória a Deus. Olha isso daqui: nenhum dano foi achado nele, porque crera no seu Deus. A hora que Daniel não pôde contar com mais ninguém, aquela continuidade dele diante de Deus fez toda a diferença. Nenhum dano. Olha a sequência aqui, 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Olha a diferença. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e faz maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Diga glória a Deus. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Esse mesmo Deus que Daniel servia é o mesmo Deus que você serve. Daniel teve jornada feliz, mesmo sendo levado cativo à Babilônia. Ele teve jornada feliz, porque ele perseverou em buscar quem? Em buscar Deus, em não se contaminar. E quando se levantou as circunstâncias, as situações, e o diabo foi astuto contra Daniel, usando pessoas para tramarem contra Daniel, para pegarem Daniel na fidelidade dele, ele continuou firme com Deus. Ele não temeu as ameaças, e mesmo sendo jogado na cova dos leões, Daniel não temeu, foi tirado de lá com vida. A diferença, sabe qual é? Os opositores de Daniel, aqueles que o acusaram, foram jogados lá dentro. Eles não tinham nem caído no fundo da cova. A Bíblia diz que os leões já tinham esmigalhado os ossos daquelas pessoas. E o rei lança um decreto. Olha só a honra a Deus e a honra também sobre Daniel, porque o rei lança um decreto dizendo: todos os homens, até onde alcança o domínio do meu reino, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu amigo, minha amiga, Satanás ele tem que temer e tremer diante do Deus que você serve. Se você permanecer firme com Deus. E aí o rei ele dá o seguinte decreto: ele é o Deus vivo,
Ele é o Deus vivo. O seu reinado permanece para sempre, nunca vai ser abalado. Ele salva, Ele cura. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele faz sinais nos céus e na terra. E Daniel seguiu prosperando. Está escrito ali. E Daniel seguiu prosperando. Isso é uma jornada feliz, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a adversidades. Fica de pé em nome de Jesus. Por enquanto ainda aí no seu lugar. Essa mesma jornada Deus tem para você, uma jornada abençoada. Mas quando nós falamos em jornada feliz, na proteção de Deus, no livramento de Deus, você vê que tanto lá no caso de Esdras, quanto no caso de Daniel, houve proteção da parte de quem? De Deus. Houve livramento da parte de Deus. Houve prosperidade e bênção da parte de Deus. Mas nos dois casos nós vemos Esdras orando, jejuando, se humilhando. Nós vemos Daniel não se contaminando, se empenhando, perseverando, sendo fiel ao seu Deus, orando e buscando. Foi por isso que ele obteve jornada feliz. E esse final que nós lemos aqui, esse final hoje, ele é para mim, ele é para você. E eu digo, no lugar do nome Daniel, coloque o seu nome, porque o inferno tem que saber que o Deus que você serve é um Deus vivo. E esse Deus que você serve continuamente, que você se esforce, você se empenha para servir continuamente, aquele Deus que você crê, Ele vai fazer a diferença sobre a sua vida. Porque quando ninguém mais puder te ajudar e te livrar, lá vai estar o Senhor e a mão do Senhor para te resgatar de onde for preciso, levantar você e exaltar você. Diga graças a Deus. Sol se pôr e a noite chega. Diga para Ele, Tu és quem me guia. Solte a sua voz, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Me submergir, a Tua mão, Senhor, me traz à tona, pra respirar, e me faz andar, sobre as águas, aleluia. Declare para Ele dizendo: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és, Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Sua voz, aleluia, aleluia. Meu Deus, nós queremos clamar a Ti, meu Pai, por jornada feliz. Tu és o Deus da nossa salvação, como o Senhor foi o Deus da salvação de Daniel, como o Senhor foi o Deus da salvação de Esdras e sua família e todos aqueles que estavam com ele. O Senhor é o Deus da nossa salvação. E nós viemos a Ti nessa noite apresentar a nossa vida e pedir jornada feliz. Se você tem uma fotografia dos seus familiares, uma peça de roupa, ou alguma outra coisa que representa onde você quer a jornada feliz, vai dizendo para Ele: meu Pai, só o Senhor pode me abençoar com jornada feliz. Assim como Daniel perseverou, assim como Daniel ele insistiu em permanecer firme contigo, ele não abriu mão da fidelidade ao Senhor. Eu também quero permanecer na Tua presença, eu quero Te servir continuamente. Vai falando isso para Deus. Eu quero Te servir continuamente. Sabe, meu irmão, minha irmã, era visível
para as outras pessoas que Daniel servia a Deus. Tanto é que o próprio rei falou 2 vezes: Daniel, será que o Deus a quem você serve continuamente tenha podido livrar-te da boca dos leões? E depois nós vemos o texto bíblico falando que Deus livrou Daniel da cova dos leões, da boca dos leões, porque ele crer em Deus. Aleluia. Quem sabe você até passa um momento difícil, quem sabe você até passa uma situação complicada na sua vida, mas a saída, a salvação, ao poder de Deus, ao poder de Deus, a misericórdia de Deus para te conceder jornada feliz. Então ore a Ele, peça, diga: Senhor, eu peço jornada feliz para mim, para minha família, para tudo aquilo que eu possuo, que eu pertenço. Ajuda-nos, Senhor. Assim nós clamamos, suplicamos, nos humilhamos diante do Senhor, clamando e pedindo, e sabendo que só o Senhor assim pode nos abençoar, em nome de Jesus. Aleluia. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus se crer. Acredite, declare. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, declare: vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus se crer. Solte a sua voz, acredite que nenhum de nós, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Levanta a mão e declare: campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Solte a sua voz e declare: campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Tantos recordes, você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. Declare: campeão, vencedor, Deus dá asas, vai seu voo. Campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o seu
voz e declare: vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas. Vai seu voo, vai seu voo. Eu quero ouvir o povo de Deus, vai lá. Campeão, vencedor, esta fé que te faz impartível, te mostra o seu valor. Só a igreja, abre o coração, levanta as duas mãos lá em cima e cante: campeão, vencedor, vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas. Faz seu voo, faz seu voo, assim como Daniel, campeão, campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Feche os seus olhos. Eu vou ler mais uma vez o decreto que o rei fez, a partir do versículo 26. Esse é o Deus que você serve continuamente, e esse poder ele alcança a sua vida hoje para te dar a jornada feliz. Assim disse o rei Dário: eu faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! E Daniel prosperou, e ele seguiu prosperando. Assim o Senhor está vindo hoje sobre a sua vida. Você serve a ele continuamente, então ele é o Deus que te livra, que te salva, que faz sinais e maravilhas nos céus, na terra, sobre a sua vida. E assim também você vai prosperar em todos os seus caminhos, com a jornada feliz que Deus entrega nas suas mãos hoje. Então abre o seu coração, levante as suas mãos e adore a ele. Declare em nome de Jesus: Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Pra nós finalizar, campeão, campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Diga para ele glórias ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Aplaude bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Ao Deus que te abençoa e te dá a jornada feliz. Amém. Graças a Deus você acompanhou aí essa mensagem. Assim como Deus concedeu jornada feliz a Daniel, tenha certeza que Ele vai abençoar você com essa jornada feliz. Lembra que eu falei antes da mensagem? Nós estamos começando a semana. Hoje é domingo, estamos aqui já nos últimos momentos. Daqui a alguns minutos já vai virar para segunda-feira. Estamos no primeiro dia da semana. Até sábado que vem, você tem uma jornada nessa semana. E essa jornada sua pode ser feliz, pode ser uma jornada abençoada. Adversidade você vai ter, como Daniel teve. Adversidades vão ter diante de você. Agora, se você escolher servir a Deus continuamente diante de todas as lutas, pode ter certeza que a hora que você precisar, Deus vai dar a saída para você. Durante a mensagem, teve um momento em que foi falado a respeito do seguinte: quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, mesmo o rei Dário gostando de Daniel, mesmo ele sendo rei, olha só, mesmo ele sendo rei, tendo todo o poder, autoridade e influência que tinha, e ele sendo amigo de Daniel e gostando de Daniel,
ele não pôde fazer nada por Daniel. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que existem momentos na nossa vida em que ninguém vai poder nos ajudar. Nem que você seja amigo do rei, ninguém vai poder te ajudar a não ser Deus. E se naquele momento Daniel não fosse alguém que servisse a Deus continuamente, ele estaria perdido na cova dos leões. Mas por causa da fidelidade dele, perseverança dele, Deus tirou ele da cova e exaltou a Daniel e consumiu com os seus inimigos, seus adversários. Sirva a Deus. Nessa jornada que você tem pela frente dessa semana, Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Eu já estou aqui com um copo com água e agora a gente vai realizar uma oração especial para que Deus abençoe essa semana que está iniciando. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor Jesus, nós oramos neste momento, nesses últimos instantes desse domingo. Meu Pai, daqui a alguns minutos já vai ser segunda-feira, mas eu peço que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida desse homem, dessa mulher. Ela acompanhou essa pregação, essa mensagem, eu creio que o Senhor falou com ela. Meu Deus, abençoa essa semana que está iniciando. Como Daniel teve jornada feliz, eu peço por essa semana que essa pessoa tenha jornada feliz, ó Deus. Então direciona ela, orienta ela, meu Pai. E quando entrar segunda-feira, agora entre uma segunda-feira com vitória sobre a vida dessa pessoa, com bênçãos sobre a vida desta pessoa. Deus amado, Deus querido, ela esteve acompanhando essa pregação, essa mensagem. Meu Pai, e assim como o Senhor deu jornada feliz a Daniel, daqui a alguns instantes, meu Pai, daqui a alguns minutos se encerra esse domingo e nós estamos no primeiro dia da semana, vai começar a segunda-feira, mais uma batalha, mais uma luta. E durante essa semana, meu Pai, durante a jornada desta semana eu te peço, meu Deus, concede jornada feliz a esta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esse copo com água, Deus, coloca sobre ele a Tua unção, para que todos que beberem desta água sejam renovados, sejam fortalecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que venham as adversidades esta semana, meu Pai, nós vamos servir ao Senhor continuamente. E o Senhor vai nos tirar de todas as situações de perigo, de sofrimento, e vai nos abençoar. Se nós cremos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Beba da água, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando a todos que amanhã, 15 para meio-dia, mais uma vez aqui na TV Beltrão, o programa Palavra de Fé. Se você quiser um atendimento, se você quiser uma orientação, se você precisa de oração, amanhã também, a partir das 8 horas da manhã, a nossa igreja Luz do Mundo já estará aberta para atender você, tá bom? E aqui no rodapé do seu televisor tem o endereço do Facebook, da rede social da igreja. Através dessa rede social você pode ser alimentado através das postagens, dos versículos, dos testemunhos e abençoar também a vida de outras pessoas. Use essa ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas. Nós vamos ficando por aqui, que todos tenham uma boa noite, uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, meu nome é Matheus, tenho 17 anos ainda, mas quase completando.
Por quase 2 anos eu estive participando aqui do Instituto Jefferson Bisotto, CT Luz da Terra, onde eu pude aprender muito sobre o futebol, aprendi muito sobre Deus também, pois os professores também trabalham com isso. E a partir desse trabalho do Instituto eu pude alcançar caminhos maiores, tanto na vida profissional como goleiro do Instituto, daqui para fora, mas também caminhos com Deus. E eu tenho muito a agradecer ao Instituto. Isso, só 2. Mais 4. 1. E aí, Toro, por que você gosta de vir no Instituto? Porque é muito legal. Que mais? E só isso? Só isso? E aqui é bom? Sim. Tem fruta aqui? Sim. O que você come aqui no Instituto? Banana. Banana? A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Jardim Decorações e Estofados, reforma e fábrica de estofados sob medida. Painéis para divisórias, pisos laminados, cortinas, persianas, tapetes, tecidos para estofados, todo cama, mesa e banho. Rua Florianópolis, fone 3055-3366. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Ângelo Mocelin Construtora, construção e venda de sobrados e casas pelo plano Minha Casa Minha Vida. Entre em contato 469-9940-1938 ou 98806-2528. A Empório Móveis dispõe de uma ampla linha de móveis para a sua casa. Venha nos fazer uma visita. Na Rua Marília, número 1210, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão. Farma Anjos, farmácia 24 horas. Ampla linha de dermocosméticos e grande variedade em perfumarias e medicamentos. Dispomos também de teleentrega para a sua maior comodidade, em 3 endereços para melhor atendê-lo: Centro, Bairro Alvorada, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade de nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Francisco Beltrão, Marmeleiros, São José do Cedro e Santo Antônio do Sudoeste. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site.